Eu não sei se é o aplicativo. Não, tá demorando a carregar, talvez seja isso. Aí Não, saiu. não, na verdade é o seguinte, não é o aplicativo, é que a conexão sua está variando mesmo. E como a internet no Brasil não é que nem lá de fora, que é tudo aqui é tudo compartilhado, é 10, 15, 20, 30, 40 caras num link só. E quando é ser contratado empresas, eles contratam um link dedicado. Então, dependendo como é o horário, pode variar a conexão da senhora. É Wi-Fi ou é cabo? Ou está no cabo? Não, eu tenho Wi-Fi, porque eu tô ligado, mas às vezes pode ser isso. Se tiver longe do roteador, Pai, eu não tô com cabo, não. pode ter, não pode ter nem não pode ter celular perto, não pode ter essas coisas, senão corta a conexão. Então é sempre bom deixar longe o computador de qualquer tipo de aparelho, como o celular, por exemplo. Ah, então vou desligar, porque talvez tenha sido isso. Então, pode acontecer. Entendi, pode Porque ser. não está no cabo, então ele está nas ondas. Entendi, pode ter sido isso. Eu já até tirei aqui. Que bom. Agora está 100%, Amanda está ok. Então, Amanda, qual foi os seus primeiros passos no movimento? Conheceu a família imperial? Como é que foi essa experiência de conhecer os príncipes? Não, na realidade, como eu estou te explicando, trabalhei no museu 5 anos, eu não tive um contato com essa questão, até para parar com algum deles e conversar sobre política, porque eles iam lá à visita, geralmente eles estavam com outras pessoas que eles estavam assim, muita cidade para amigo. Então, não tive esse contato, né? Eu até gostaria de ter, não conversei com nenhum deles pessoalmente, mas esse contato veio desse interesse em pesquisar mais sobre o sistema, sobre o regime político e quais fazer para esse Brasil atual, nesse momento de crise que nós estamos vivendo. E essa crise parece que eu já nasci na crise, porque em 1908 o Brasil não estava estável, não era, já não era um país próspero. Então eu comecei a ver as palestras do Dom Luiz Felipe de Orleans e Bragança e outras pessoas também. Comecei a ler, já comecei a entrar nos campos para ver as palestras, para ver a opinião que as pessoas tinham sobre esse regime político, e comecei a pesquisar o que seria bom, por que mudar, qual seria a lógica da mudança. Expliquei. Por que mudar e o que traz de bom o regime político, você tem que estudar, você tem que pesquisar, você tem que ler, você tem que se informar. Eu ia me informar a partir do semestre desse ano, que foi quando eu, na minha vida profissional e acadêmica, tempo livre. E qual é o aspecto da monarquia que mais chamou a atenção? Foi a continuidade do governo? Foi a fiscalização? O que mais chamou a atenção? Olha, eu penso da seguinte, como eu te expliquei, não vai voltar, esquece isso. Igual a ele não vai ter outro. Interessa dentro de uma monarquia parlamentar, constitucional parlamentar, seria o seguinte: o parlamento dissolvido, o executivo que é escolhido pelo parlamento pode ser destituído.
ele vai ter um papel de poder moderador. E é como eu te expliquei, eu acredito que um monarca que foi criado dentro de uma família que já tem toda uma tradição, se é uma pessoa séria, ética, correta, com caráter, ele só tem a colaborar com o povo dele passando fome, tirar ele, tirar o executivo, tirar o parlamento. Ele não vai querer a revolução na rua. Ele vai fazer de tudo. A nação dele está satisfeita. Um chefe de Estado tem que ter isso em mente. Se concentra, não. Tem que ser. É por isso que eu acredito que a monarquia parlamentar, que não tenha tanta concentração de poder dentro nas mãos de uma pessoa só, que seria o monarca, nesse momento que estamos vivendo agora. Talvez já tivesse dado certo antes, né? Desde muitos anos atrás, que ter sido assim, não tinha que ter mudado. O golpe mudou tudo, o golpe mudou tudo. Eu sempre fui por esse lado do sistema. O que eu mais gosto da monarquia é o regime, é essa separação, e está tudo constitucionalmente determinado por artigos, né? por incisos. Como a Constituição é quase um contrato gigante, né? Onde tem direitos e obrigações. Então, a monarquia, independente de quem seja coroado, quem assuma a monarquia, para mim, não é o mais importante, mas sim a estrutura monárquica. Então, você vai por esse caminho. Com certeza. E é como eu acho, isso é a minha opinião pessoal, e política é uma questão muito pessoal. Eu não vejo dentro, chamando de democracia, melhora, eu não vejo melhor, eu não vejo futuro, perspectiva, e vou continuar sem ir às urnas. Acredito que é uma mudança. Não tem como. Não tem como. Você só está tendo para escolher entre o ruim e o pior. Não está tendo mudança. De 4 em 4 anos, tira. Que lei que está sendo criada para beneficiar a população? Me explica. Realmente não dá, até porque tem planejamentos. Eu estava conversando com um militar hoje à tarde, que não tem jeito de você restaurar o Exército, as Forças Armadas, no geral, em poucos anos. Tem que ser feito um planejamento de 30, 40 anos, 50 anos, ou até de 100 anos, para restaurar tudo que deixou de ser investido, no caso da República, né? Porque as pessoas, elas querem que resolva rápido o problema, né? Quer que um orçamento de um ano já resolva. Então, é tudo um planejamento, né, Amanda? Não tem como você resolver. Por isso, o regime presidencialista, ele não tem como resolver em 4 anos, nem em 8 anos. Entra. Ele tem 4 anos para mudar uma coisa que está errada desde 1889. Como é que ele vai conseguir em 4 anos? Ele não consegue em 8, e aí lá dentro, o grupo não pensa também para a população. Ela está ficando sempre à margem. Aí já entra uma questão. Me diz uma Eu sou professora. Me diz uma coisa, como é que você vê o ensino hoje? O que falta para nós termos um ensino de qualidade?
Olha, é muito complicado. Se eu for falar de ensino público, é muito complicada. Primeira coisa, os professores, eles não têm incentivo de trabalhar. Não vem me dizer que o salário não é importante, não, porque é. Vendo a situação do Rio de Janeiro como está. Outras. Não vem dizer que o dinheiro não conta. O aluguel, se você não tiver dinheiro. Você não compra um livro, não compra. Precisa ter um salário digno e decente. A classe já há alguns anos isso já não acontece. O salário, eles só estão ficando mais desanimados. Nós, né, cada vez mais a gente está desanimado. Dentro das escolas, não vê muitas, as famílias, algumas, tá? A maioria, eu vou dizer, algumas famílias não se interessam em estar ali por trás dando um respaldo para a criança ou para o adolescente. Buscar, entender uma informação, buscar um conhecimento. Poucos têm esse interesse. Então, o ensino está complicado, o ensino público. Sincera, está bem complicado. Muita coisa, é muita coisa que falta. O que mais incomoda para você? É a infraestrutura que está ruim, ou é o salário, ou é a falta de respeito dos alunos? Olha, tudo é ruim. A falta de respeito eu vejo muitas vezes que é o seguinte: a grande maioria não tem informação. Do meio nos vivem. Muitas vezes a família é a seguinte: pai, mãe, trabalham sozinhos. E eles, né, uma criança ou um adolescente, vai sentar para estudar e conhecer sobre o regime político? Não vai. Vai querer ficar solto, enfim. Por um lado, também não tem tempo, porque pai e mãe têm que trabalhar. Mas pai, muitos já não tem mais mãe. A avó quem cria, o tio quem cria é o avô. Não tem uma estrutura dentro de casa. Às vezes a família sobrevive com um salário mínimo. Aí eles não têm condição de fazer um curso de inglês, de fazer um curso de espanhol. Às vezes eles não têm condição de ter uma internet em casa. Escola pública. Sincera, a situação é crítica. Então, eles também, às vezes, essa falta de respeito vem da imaturidade. E eles pensam o seguinte, que o professor que está lá na frente, muitas vezes, está lá para passar conhecimento. Alguns pensam que sim, tudo bem, respeitam, levam de boa, fazem tudo que você pede, fazem os trabalhos, apresentam os seminários, mas não tem uma estrutura familiar, também não se importam, não tem vontade de crescer, não tem vontade de estudar, e desrespeitam porque acham que o professor é pouco, ele não merece respeito à frente, dando aula. Pô, como é que esse cara ficou estudando, ou essa mulher ficou estudando tantos anos para estar ali ganhando pouco? O respeito desses vai para o jogador de futebol, vai para o canal do YouTube, onde você entra e tem 20 milhões de inscritos. Esses merecem respeito, entendeu? O funk é uma coisa constante. Então, eles vão para isso, para esses movimentos de massa, se entregam. E aí fica difícil, né? Você querer dar conhecimento, você querer ler um livro, você querer falar de história do Brasil. Entendeu? Isso te desanima. Os que você consegue dentro de uma classe trazer para você, colocar, né?
não estou... eu sou a favor que o professor, o educador, ele não tem que ficar fazendo militância dentro de sala de aula. É isso. Eu, Então, você é a favor como da escola professora que... Então, a senhorita é a favor da escola... Na realidade, eu acho que sala de aula não é lugar para você fazer militância política. Então, no tempo que eu dei aula, porque inclusive estou procurando emprego, tá? Está bem difícil. Eu sou contra o professor de sala e ficar falando na cabeça do aluno que ele tem que ser republicano. Eu sou totalmente contra. Isso tem que ser uma coisa que a família vai trabalhando com ele, interessando. Ele pode explicar, sim, como educador. Muitos alunos já. Professora, você é a favor da República? Você é a favor da monarquia? Comentar. Que você não pode ficar influenciando eles. Eles estão numa idade e muitas vezes é uma pessoa mais velha, uma pessoa que já tem vivência, uma pessoa que já viajou, já tem uma carreira, influenciando eles, tá? Então, eu não sou a favor de você fazer militância política dentro de sala de aula. A família, isso. Mas muitas famílias não têm tempo, eles trabalham, não tem. Não tem. E como é que a senhorita, quando conversa com o aluno, como é monarquista, e ensina a história, que é uma história que não é verdadeira, e que tem que fazer, e tem que aprender a história, porque tem que ir lá no vestibular, tirar notas. Como é que é essa relação, e como é que essa relação a senhorita não falar sobre monarquia, que é monarquista ou não, a favor da República ou não, se apega mais a Dom Pedro II? Como é que é falar de história para estudante? É bem complicado falar de história para estudantes. A grande maioria não gosta. Eu vou te ser bem sincera, é difícil. A grande maioria não gosta. Eu colei muito. Eu vou fazer uma meia-culpa aqui para a professora de história, que eu colava e ainda trocava a nota da prova de história que eu não gostava, porque eu não concordava com aquilo ali, eu trocava por Big Mac. E depois você veja, depois não é a única matéria que eu colava. E depois, mais à frente, você vê, eu fui parar na Casa Imperial e estou fazendo um canal de monarquia de história. Então, eu praticamente me redimi pelo lado bom, né? Com certeza. Eu vou te ser bem sincera. Quando eu estava no ensino fundamental e até que eu lecionei, trazer isso para mim. Eu no ensino médio e eu no ensino fundamental, eu não gostava de história. Matéria na minha vida inteira que eu fiquei de recuperação. Faculdade de história, trabalhei no turismo da minha vida dedicada à história. E assim, eu procuro pensar nisso. Na idade deles, é muita coisa acontecendo. Dificuldade financeira em casa, pai e mãe separado, mãe que trabalha o dia inteiro para sustentar a família e não tem tempo de olhar caderno, não tem tempo de orientar o estudo deles. Aí também tive, na minha época, mental e médio, professores que trabalhavam a história só como questionário, para a data. Você tinha que decorar o nome das... Claro que muitas coisas você precisa colocar algumas questões para os alunos, apesar de que eles não gostam. Mas eu jamais impus a minha opinião sobre eles, dizendo, olha, levantando bandeira, eu não sou
Não, como eu estou te falando, eu sou contra fazer isso. Mas é claro que eu vou ensinar para eles uma história mais lúdica. Eu não posso ensinar também para eles muitas questões sobre política, porque ensino fundamental, sexto, sétimo, oitavo ano, nono, às vezes eles não têm, muitas vezes, para lidar com questões políticas ou econômicas. Eu tentava com a questão mais da cultura, para eles poderem ver o dia a dia, levei eles ao Museu Imperial, espetáculo Som e Luz, de que a história não fica trancado dentro de sala, decorando o nome, data e só isso, não. O aluno, ele precisa estar em contato com os monumentos, com o patrimônio, ele precisa desse contato e entender que se decorando. Agora, é claro que eu como passar uma validez. Então, tem que ter eu coloco texto, eu coloco questões sobre a família imperial, e eu levava desenho. Então, as lúdicas, com a idade, de acordo com a turma, para que eles pudessem ter um interesse maior em história. Falando, levei eles para visitar o patrimônio, participar do espetáculo de Som e Luz, ter aquele contato real com aqueles personagens, a coisa do livro de história, uma criança, aprender um adolescente, dentro de uma sala de aula, 30 minutos, às vezes 1h20, e fazer com que ele decore o livro de história é complicado, é muito complicado. Para você fazer com que eles gostem, é difícil. Né, você tem que ter todo ali uma questão, trabalho em grupo, como eu estou te falando, levava desenho para eles colorirem, coisas assim, porque não dá para ficar falando de economia e política na cabeça de um adolescente do sexto, do sétimo ano, do oitavo. Não tem como você fazer isso também, é difícil. Me diz uma coisa, o que digna mais o que tem na história que você não gostaria que tivesse no livro de história? Qual é a história que mais te indigna? A mentira. Pois é. Os colocam, né? O livro de história, ele coloca vezes a monarquia, até a monarquia, monarcas como vilões da história. Eles fazem um retrato de Dom Pedro I. Eles fantam uma imagem verdadeira. Se ninguém mais ao teu redor te coloca uma alternativa para você estudar, como verdade, correto? Certo. E falando que aquilo é verdade. E aí você vai sair falando uma coisa que não aconteceu. Então, as pessoas muitas vezes são contra a família, são contra o de monarquia parlamentar, porque elas desconhecem os fatos. O livro ele é muito básico. Um livro de Fundamental 2, ele é básico a respeito de egiptologia, básica que você não tem. Então, assim, não dá para você só ficar também trazendo. Amanda caiu, daqui a pouquinho ela está de volta. Acabou de cair. Então está sendo muito interessante, viu, pessoal? Porque nós estamos tendo uma
ideia do que é a história nas escolas, né? Isso é realmente sensacional. Nós temos uma professora que trata de história, né? História que ninguém gostaria de ouvir, né? Ninguém gostaria de ver e ouvir. Realmente é muito estranho mesmo. Aliás, até a minha câmera ficou embaçada, né? Acho que ela voltou aqui. Saiu várias vezes. Não tem problema. Pode continuar, Amanda. Oi, tô te ouvindo. É porque parece que saiu aqui. Tô te ouvindo. Então, a gente estava comentando sobre as mentiras, né? Ou sobre o que te incomoda na história, que cai no vestibular e você fala, não é possível que estão escrevendo isso. Pois é, o que ele... Dom João, ninguém coloca nos livros os benefícios que Dom João trouxe quando ele cheirou. E a caça ser a capital do Império, dinheiro na economia, que ele fundou o museu, que ano que vem vai fazer 200 anos, 1818, 2018, dessa forma. Eles não falam que Dom Pedro II financiava o estudo, próprio dinheiro de pintores famosíssimos, de Figueiredo, você vai lá no Museu de Belas Artes, né? O Vitor Meirelles, o compositor Antônio Carlos Gomes, ninguém coloca essas questões sobre Dom Pedro. Dom Pedro I, o quê? Que ele não fez, que ele foi isso, que ele foi aquilo. É complicado, porque é um resumo muito grotesco da história. Eles colocam esses personagens fazendo fazem um resumo muito grotesco da coisa, e a pessoa perde o interesse. E o aluno, que já não tem, às vezes, muito interesse em história, passa a ter menos interesse ainda. Menos interesse, porque muitas vezes a informação que chega para eles é uma informação que só traz uma questão negativa e que nem era verdade. E não vezes que fale a verdade como os benefícios que Império durante 49 anos que ele governou. É difícil, as pessoas falam o seguinte, ele só sabe que ele era abolicionista, que ele fundou o Colégio Dom Pedro II e ele colocou o currículo, ele fez o currículo para ser dado dentro da escola, o currículo que tinha que ser seguido em modelo de currículo francês. Então, um excelente currículo básico em Pedro II, quando eu era pequena aqui em Petrópolis, e a minha bisavó, para conseguir minha vaga, ia atrás de político, porque era dificílimo, era só filho de rico, era só gente da alta sociedade lá. Então, o ensino era excelente, antes de acontecer greve, um monte de coisa. E aí, o Colégio Dom Pedro de Janeiro, para dentro de sala de aula, ficava assistindo a aula do professor. Aquele professor estava dando aula para ver se aquele professor era bom. Moldado na França, olha que maravilha isso. O municipal inaugurado por Dom João VI, jardim botânico, biblioteca praticamente do acervo sobre família imperial no Brasil, chegada da corte, está lá na Biblioteca Nacional, obra de Dom João, nascimento do Rio de Janeiro, de província do Império. João tem injetado dinheiro na economia. Não tem em livro didático, pode esquecer. Me diz uma coisa, qual é a versão que você tem da queda da monarquia? Qual é a versão histórica que você ensina os alunos, ou que você não ensina, mas tem para si
uma verdade. Está arrumando aí, pessoal. Daqui a pouquinho ela vai falar. Olha, a minha versão é o seguinte, tá? Eu acho que a queda da monarquia... Só tá escuro. Ah, tô ouvindo, tá perfeito. Só escuro tá um pouco escuro. Então, eu acho o seguinte. Eu vou clarear aqui, só um minutinho, rapidinho. Claro. Fique à vontade, viu? Enquanto isso, nós vamos vendo o pessoal. Daniel Moy, seja bem-vindo. O Rubens Emerson está sempre na área. Nós temos aqui Rubens Lima. Agora tem um xará, hein? Agora tem um xará. Rogério, saudações. Rogério Lima. Rubens Lima e Rogério Lima, vocês não são irmãos, não, né? Depois me respondem sobre isso. O Rafael, então o pessoal está ligado aqui no canal. Quando ela vai arrumando, a gente vai... Está quase 100% aí. Daqui a pouquinho ela vai contar para a gente a versão dela da queda da monarquia, viu, pessoal? Da boca de uma historiadora, né? Conceituada como a dona Amanda, com certeza. Vamos lá. Então, dona Amanda, me conte aí a sua versão da queda da monarquia desse fatídico 15 de novembro de 1889. A minha opinião, tá? Algumas pessoas não concordam, mas... Ficou bom. Caiu. Ah, a professora caiu de novo. Não tem problema, não. Faz parte. Ela está com um problema sério de internet, pessoal. Então, ela volta e daqui a pouco ela tá de volta. É normal mesmo. Onde ela está conectada, está com uma série de dificuldades. É porque ela está variando muito a internet dela, Rodrigo. Então, ela está com um pouquinho de dificuldade de ter essa entrevista assim, 100%. Mas daqui a pouquinho, acho que ela já voltou. Já estou vendo a Amanda conectada de novo. Mas eu estou ouvindo ela. Por enquanto, não. Então, deve estar tendo muita intermitência, chamado de intermitência isso, viu, pessoal? Quem conhece a internet sabe como é que é. Não estou escutando a Amanda ainda, não. Só estou vendo a figura, né, a figurinha dela aqui. Pessoal, pode deixar aí quem descobriu o Brasil, Joãozinho? Foi Cabral. Cabral do Brasil, Brasília. O sistema cria cada vez mais máquinas que exaltam o governo e rebaixem a moral da família. Curioso isso, hein? Vamos dizer adeus à República. Tchau, República. Seja bem-vindo, monarquia. Realmente. Realmente uma herança muito difícil, né? Daqui a pouco ela vai contar a versão da história dela em relação à monarquia, né? Como que foi essa queda da monarquia, né? E depois vamos ver se eu consigo, se estiver tudo ok, a gente perguntar de Canudos, né? Realmente Canudos foi triste, né? Impressionante Canudos, né? Mas realmente o dia 15 de novembro de 1889 foi uma tragédia, né? Ainda bem que os militares reconhecem, né, que eles foram muito sacanas. Na verdade, são antepassados, né, mas não tem jeito, né?
É a instituição militar que derrubou a monarquia. Então, não tem como apagar isso da história, né? Às vezes, aí, quando o militar ouve falar da queda da monarquia através do golpe, eles ficam muito tristes, né? Porque eles nunca pensariam em ficar derrubando o governo aí para botar nas mãos de bandidos, né? Como foi a República. A quadrilha que tomou conta do nosso país, né? Agora é a continuação dessa quadrilha que nós temos aí essa dificuldade extrema, né? Eles pegaram os primeiros 30, 40 anos de república, pegaram ainda a estrutura monárquica, a continuação de projetos, talvez, ainda um país cheio de dinheiro. Depois, como eles esgotaram todas as reservas, começaram a fazer empréstimo, aí gastaram, torraram o empréstimo, sabendo, você empresta e não tem hora para pagar, né? Então, tudo isso daí foi causando prejuízos enormes à nação. E aí chegou o regime militar, gastaram dinheiro que não tinha, né? Gastaram horrores, e isso daí foi muito difícil, né? Até hoje nós estamos pagando essa conta, e agora o partido aí, os partidos resolveram gastar o dinheiro das empresas estatais brasileiras, né? Então, de alguma forma, eles esgotam aí as nossas reservas. Então, por enquanto, a Amanda não está se conectando, eu vou colocar aqui a página dela, vamos aqui para mostrarmos o trabalho da Amanda, né? Então, vamos compartilhar a tela. Tá aí, pessoal, estamos compartilhando a tela. Amanda Routeflex. Às vezes eu sei, né? Routeflex. Deve ser isso. Depois eu vou perguntar para ela como que se pronuncia o sobrenome dela, que é bem difícil, né? Ela deve ser descendente de alemã. E aqui está, olha que bonito mesmo, Amanda Martins. Routeflex, historiadora e pesquisadora. Olha a quantidade de vídeos que ela já tem. É uma pessoa muito inteligente, faz um canal muito bem feito, bem selecionado os vídeos, um trabalho artístico aqui, né? Alguns vídeos, né? Então, nós estamos aqui entrevistando a dona do canal, e realmente é muito bacana quando nós vemos uma mulher, principalmente uma pesquisadora, historiadora, fazendo um canal tão bonito. Viu? Eu acho que a Amanda já voltou. Amanda, eu estou mostrando aqui o YouTube seu, né? Nós estamos mostrando aqui, enquanto a senhorita voltava, né? Aqui é a página da Amanda, com os vídeos dela. Amanda, então me conte aí, qual é a sua versão da queda da monarquia? Oi, repete, por favor. Qual é a minha versão? Qual é a sua versão da queda da monarquia? Qual é a história que aconteceu aí com a queda da monarquia no dia 15 de novembro? Quem é que foi o mentiroso? Qual é a história que a senhorita tem? Vindo? Pode falar. Oi. Pode falar. Então, a pergunta que eu estou... Pode falar. Então, qual é eu estava perguntando para a senhorita qual é a versão da história que tem a respeito da queda da monarquia em 15 de novembro de 1889. Como que foi essa história? Pode, fique à vontade. Pode falar. Então, olha só, como até acho que eu estava explicando antes de sair aqui a transmissão. Eu acredito que está
eu, Amanda. Se você, os documentos e vários livros vão te dizer isso. Foi um golpe, infelizmente, Dom Pedro II já não estava sendo bem visto por umas tá, cafeicultores, fazendeiros, alguns membros do clero, e o que acontece? Dom Pedro II, ele estava em viagem exterior quando a filha, uma mulher no século XIX, teve a oportunidade de de assumir ali o comando do império. Muitas pessoas já viram isso de uma forma pejorativa. Já é deixar uma mulher no trono, como uma coisa, né, já muitas pessoas não gostam. Piorou ainda mais quando ela se libertando os escravos, viviam disso, perdendo sua mão de obra. Iam apoiar o monarca que fez com que eles aí a sua força de trabalho. Um pouco mais complicado. Do Paraguai piorou mais ainda a situação por na época não se ter no cofre rendimentos para que os soldados por ter ido à guerra ganharem. Mas Dom Pedro II até sim fez o pagamento de guerras para os soldados que lutaram na guerra. Porém, foi um gasto a mais para coisa também foi tal. Houve e a ele não concordava no mundo. Já tinha tido suas divergências com a Igreja Católica, corroborou para que esse golpe acontecesse no baile, no dia 11, né, de 15, ele recebe a intimação dizendo que ele teria que se exilar, ele teria que ir embora para o Brasil. Caso isso não acontecesse, os militares iam tomar o poder à força. Eu não concordo. Um outro posicionamento tinha que acontecer o tipo do Marechal Deodoro, se ele o poder junto com os militares e agricultores e fazendeiros. Eu acho que tinha que ter tido um outro procedimento. Praticamente 4 pessoas que dedicaram uma vida a construir, a avisar o bem da nação, e pessoas éticas, você não via isso que a gente viu. O Mole não recebeu aumento do seu... Ele não queria, ele durante 2 vezes, por 2 vezes, ele que os proventos dele fossem aumentados. Tirar da forma que foi feita, vendesse e tomar o poder, foi tomar isso. 64 anos, idoso, o fraco, né? Porque na saúde debilitada. O que a família ia fazer junto com ele? Aceitar e ir embora. Ou senão eles poderiam ser assassinados. Uma outra escolha, ele como que ele ia ficar e lutar? O povo não teve escolha também. Consultado, não houve um plebiscito para o povo poder escolher. Isso não aconteceu. Tomada de poder praticamente à força. E aquela história da baronesa lá, o Silveira Martins tomou as mãos da baronesa lá com relação ao Marechal? Esse foi um motivo ou é uma falácia isso? Olha só, repete, por favor, de novo. Então, porque saiu cortado aqui. Saiu cortado, né? Então, em relação à história da baronesa lá de Triunfo, a dona Adelaide, houve mesmo o Silveira Martins realmente tomou as mãos da baronesa do Marechal Deodoro, foi um dos motivos, porque, segundo reza a lenda, ele queria
contaram essa história para o Silveira Martins, uma mentira, né, que Dom Pedro II ia colocar o Silveira Martins como presidente do Conselho de Ministros. Você concorda? Já ouviu falar dessa história? Não posso te dizer, não tive a oportunidade de ler sobre esse historiador ainda. Oi, tá me ouvindo? Eu tô ouvindo, perfeito. Olha só, do tempo todo que eu pesquisei, até mesmo dentro da biblioteca do Museu Imperial, eu ainda não tive a oportunidade de ler sobre. Ainda não. Até mesmo agora você falando, eu vou pesquisar aqui nos livros, ou posso ir também na biblioteca do museu, para poder ter acesso a essa informação. Aí sim, numa próxima vez eu vou poder te responder. Porque é o seguinte, essa história, quem fala muito é o príncipe Dom Bertrand. Ele contou isso daí, acho que 3 vezes, né? Que o Silveira Martins, que era um senador da República, ele havia estado no sul do país e acabou tomando das mãos do Marechal Deodoro as mãos da baronesa de Triunfo, a dona Adelaide. Aí o Marechal ficou extremamente revoltado com o Silveira Martins, e aí passou-se a história. Quando chegou próximo ali, o dia 15, dia 14, mais ou menos, aí foram até o quarto do Silveira Martins, que estava adoentado de cama, e falaram para ele que inventaram a história de que o Silveira Martins iria assumir o Conselho de Ministros. Não sei se era a presidência do Conselho ou era um dos conselheiros. E aí o Marechal falou que com o Silveira Martins, nem pensar, ele se sentiu traído pelo Dom Pedro II, e aí ele se estimulou a trair o amigo, porque Dom Pedro II ele era muito amigo do Marechal, inclusive pagou até os estudos do Marechal. Então foi exatamente essa, uma versão que Dom Bertrand conta. Depois, logicamente, ele se arrependeu, o nosso Marechal, mas também gostou do poder, né? Que nos primeiros dias de governo triplicou o salário, aí começou a primeira corrupção do exército, né? Da história foi o nosso Marechal. E uma outra coisa que o pessoal fala muito, eu não sei se a senhora conhece, o problema lá dos Canudos, que morreu uma cidade inteira matada pelos republicanos. Ela não está conseguindo, pessoal. Ela não está conseguindo participar, né? Tem que sair. Um grande abraço, Daniel Moy. Estou em Santos hoje. Ligele está em Santos, ô Morfeu. Se você estiver me escutando aí, ó, Ligele está em Santos. Vá visitar a Ligele, se o senhor puder, claro. Então, nós estamos tendo problema com a Amanda, né? Amanda que vem enfrentando problemas de conexão. Mas não tem problema, pessoal. Estamos aqui firmes e fortes aí para... Então, vamos mostrar um pouquinho mais aqui do canal dela, né? Ela fez esse canal aqui muito bonito, né? A foto dela. Vou até me inscrever, ó. O canal Monarquia Livre acabou se inscrevendo no canal da Amanda. Eu acho que a Amanda voltou. Voltou, Amanda? Não, ainda não está. Não voltou ainda. Então, nós estamos... Deixa eu voltar aqui. Opa! Vamos aqui, deixa eu desconectar aqui, uma pena. Mas se caso não der certo, pessoal, a gente vai fazer um outro dia com a conexão melhor da Amanda. Ela está com Wi-Fi. O Wi-Fi é muito difícil. Pessoal que tem conexão variada, fraca,
não vale a pena botar Wi-Fi, vale a pena esticar o cabo mesmo. Logicamente, é facilitado, porque a internet, você leva o celular, o notebook para cima e para baixo, mas às vezes não compensa. Tanta dor de cabeça Wi-Fi que não dá certo. Por enquanto, nós estamos aí sem a... Acho que a Amanda voltou. Está por aí, Amanda? Tudo bom? Oi, olha. Pode falar. Oi, tá tudo certo. Então, Amanda, eu estava explicando, não sei se conseguiu escutar direito, que foi a queda da monarquia, foi também por no caso amoroso, né? Que Dom Bertrand sempre fala, né? Quem derrubou a monarquia foi a baronesa de Triunfo, porque ela foi a pivô da crise, que eu acho que não era ela que era a culpada, né? Era a briga dos dois lá, e acabou sendo um estopim aí, porque o Marechal não queria realmente que o Silveira Martins fosse do Conselho de Ministros. Mas era tudo mentira, deram passa-moleque no Marechal. Realmente, se for um dos pilares, né, um dos motivos da queda da monarquia, realmente é ridículo e egoísta, né, em relação ao Marechal. Você concorda comigo? Não, é assim, olha só. Eu acredito que o que mais influenciou mesmo a abolição da escravidão. Isso. Ter sido sancionado por uma mulher no poder. Também que os republicanos que tivessem um terceiro reinado. O segundo, na realidade, já estava bem idoso. Como ele já estava doente, não saberia, já estava no reino, já estava no poder há 49 anos, quando que ele ia vir a falecer? Então, a filha, ele não deixou herdeiros homens. A princesa Isabel, assumir. Eu também já li bastante conteúdo tendo ao debate a visão da história. Também ficaram temerosos de governar a terra, porque se Dom Pedro falecesse, a sucessória teria que assumir a princesa Isabel. Como que seria uma sociedade administrada por uma mulher? 19, né? Então, acredito que isso foi algo que tá no critério aí para poder os cafeicultores também assumirem o poder, tentarem assumir o poder, tomarem o poder como eles fizeram. Então, eu acho que foi um fato significante. Com milhares e milhares de famílias que viviam em vendas. Obras escravas, para você viver numa sociedade, no ócio, né, no conforto, na transeira, era tudo muito bom. Mas a partir do momento que você não tem mais a sua mão de obra, vai perpetuar essa sua condição. Acabou com essa condição. Inclusive, e quando eu estudei administração, diziam que a mão de obra, a mão de obra que vinha da Europa, né, a mão de obra assalariada, produzia 10 vezes mais que o escravo, né, e custava até menos para mas eu via para os fazendeiros, né, mas eu via também que tinha uma coisa de poder, né? É uma coisa de mandar, de dominar, até de humilhar, né? Então, eu vi muito por esse aspecto de querer mostrar poder em relação ao mais fraco. Então, eu vi muito por esse lado também, não só em produção, mas também em ordem assim, de humilhação, né?
Então eu vi por aí, até porque os negros até esperavam que aqui no Brasil fosse algo mais suave, né? Já que eles estavam vindo lá da África e estavam sendo surrados e mortos, né? Inclusive o Zumbi dos Palmares foi uma das pessoas que mais matou gente, né? Negro matando negro, né? Então é uma coisa Pois assim, é. é difícil. Então vieram aqui e já sentiram de novo esse mesmo problema. E Canudos foi também uma matança. Por que aconteceu aquele massacre de Canudos? Porque essa questão é complicada. E outra coisa também, que é contada até hoje, essa questão que você está me trazendo, essa memória que vão perguntar. Parece que de os 9 perguntam: ué, mas a família imperial não mantinha escravos aqui? Que não tem escravo? Ué, o imperial não tem uma senzala? Essa noção. A maioria não tem conhecimento abrangente sobre esse assunto. Imperial do segundo reinado não mantinha a escravidão. Funcionários semanários, Queller, ele pegou o pessoal lá no Porto, lá no Rio de Janeiro, colocou no navio, trouxe para Petrópolis para construir a cidade, construir o museu, construir o comércio, construir os alemães, os que vieram para Petrópolis, juntamente com os negros que já residiam aqui, que vieram para cá, eles não eram escravos, eles eram semanários, recebiam por semana. Eles tinham uma cota final de semana pelo seu trabalho, e outra coisa, eles tinham alojamento, do que hoje nós temos como Museu Imperial, que é o Palácio... agora me fugiu o nome. O Pedro de Alcântara, que o Pedro II, príncipe do Brasil, faleceu em 1832. Então, ele veio com a esposa para cá, e a partir daí, o palácio que nós temos atrás do museu passou a ser o Palácio Grão-Pará. Antes disso, era uma espécie de... para que as pessoas fossem dormir, para que as pessoas pudessem morar, tanto os negros. Então, eles tinham casa, eles tinham comida, eles tinham um salário por semana. Açoitados, e não tinha senzala aqui. Então, como que a gente discutir que a monarquia, o segundo reinado, era escravocrata? Com isso. Sem dúvida nenhuma. E Dom Pedro II jamais concordaria. E o caso do Dom Pedro II no Egito, foi antes, depois? Me conta um pouquinho dessa história que eu não sei. O Dom Pedro II, nós costumamos dizer o seguinte, era nosso... Ele era um homem cultíssimo, ele falava mais de 14 idiomas, mostrava grande interesse em teologia, já no século XIX. Então, ele viajou para o Egito em 1876, como eu te expliquei, para a Europa, em 1871, familiares, buscar os filhos, buscar os netos, criar os netos, porque tinham falecido. Em 76, ele vai a passeio para o Egito. E foi para o Oriente, passou algum tempo lá. Ele levou algumas pessoas da corte junto com ele, algumas famílias da corte que também se interessaram em conhecer o Egito. Dona Teresina também foi junto, e Dom Pedro II, por ter esse grande interesse,
ele conheceu o Khadiva, né? O Khadiva era o chefe de Estado do governo egípcio. Então, o Khadiva do governo egípcio na época, inclusive o Dom Pedro II com um sarcófago. E a família imperial do primeiro reinado já tinha começado uma coleção egípcia. Dom Pedro I, ele já tinha uma coleção egípcia. Em 1824, no Porto do Rio de Janeiro, com o Nicolau Fiengo, que era um comerciante, ele comprou vários objetos de valor egípcio, objetos de valor religioso, valor funerário, os estátuas, lápides funerários, a coleção egípcia dele, Dom Pedro I. Dom Pedro II, quando viajou e ganhou de presente, né, do Khadiva Ismael Tamuensu, de uma múmia cantora, sacerdotisa cantora, do templo de sacerdotisa em Tebas, tá? Pertenceu à 21ª dinastia. O sarcófago se encontra atualmente na Quinta da Boa Vista e nunca foi aberto. Minha sacerdotisa cantora do templo de Amon. Essas informações todas que eu estou te passando, os arqueólogos e egiptólogos do Museu Nacional estudaram o sarcófago da múmia, inclusive fizeram até um livro. Antônio Brancaleon, ele é o curador da coleção egípcia, tá, há alguns anos, cuida desse acervo, os pesquisadores do laboratório Sechat cuidam desse acervo, né? Conservação, restauração, preservação, passou por uma tomografia e escanearam o sarcófago para poder saber, né, de que dinastia foi esse sarcófago, com quantos anos ela morreu, conseguiram saber com a ressonância feito pelo sarcófago. E Dom Pedro II mantinha esse sarcófago lá no Rio de Janeiro, na Quinta, no escritório dele, e muito depois, quando se transformou em Museu Nacional, aí já ficou exposta a múmia em exposição na Sala Egípcia. Puxa. Ele gostava muito dessa cultura egípcia. O Museu Imperial, inspirados em cultura greco-romana e na cultura egípcia também. E da onde que veio essa sua paixão pela cultura egípcia, a história? Então, essa paixão, né, criança, mais ou menos 7 ou 8 anos, eu tinha os livros em casa, a minha avó, Dona Miriam, adorava o Egito Antigo, ela sempre estava assistindo o filme da Elizabeth Taylor, o filme mega, uma produção mega de Hollywood na época, bilhões de dólares para produzir o filme, e foi assim sucesso de bilheteria, porque o Egito ele vende, o Egito é marketing. Muito bem. Então ele foi muito bem produzido, colocaram uma mulher maravilhosa, infelizmente as egípcias não são pele branca como a Elizabeth Taylor de olho azul, né? Mas é isso vem. Essa paixão veio e quando eu resolvi entrar na universidade, escolhi, porque eu entrei pelo ProUni, tá? Eu fui bolsista durante 6 anos. Eu passei e ganhei uma vaga de uma bolsa, nem foi para história. A história veio quando eu dei marketing. Então, eu decidi fazer história por conta da egiptologia. Praticamente 6 anos na faculdade, né? Mas não consegui me formar em egiptologia aqui, porque nós não temos essa formação específica. Agora pesquisando, e há 4 anos continuo estudando. Sempre me chamou muita atenção essa cultura, sempre gostei muito, é tudo muito diferente do que nós temos, e a parte funerária, da
prática funerária é o que eu sempre gostei muito. Ritual, a morte, né? Isso me chamou muita atenção. Essa crença deles, a questão da vida após a morte, o julgamento da alma, isso sempre foi uma coisa que me chamou muita atenção. Mas você nunca pensou assim, fazer tipo exumação? Porque tem uma professora, né, a Valdirene, que fez a exumação do corpo de Dom Pedro I, e ela pretende fazer a exumação do corpo de Dom Pedro II, e ela também pensa da Princesa Isabel. Nunca a senhorita pensou em seguir esse caminho? Olha, como eu te expliquei, como eu não consegui essa formação específica. Para eu trabalhar com arqueologia hoje em dia e para chegar a trabalhar com exumação, conseguir trabalhar diretamente com múmia e fazer exumação dos corpos das múmias, no momento deixar o Brasil. Isso eu penso até na possibilidade, tá? Não é uma coisa para agora. Muito antes de ir para fora. Tem no Museu Nacional a formação em arqueologia. Sim, a formação durante um ano, praticamente um ano e meio, você vai estudar arqueologia do Brasil. Cerca de 6 meses, disciplinas de egiptologia, lá na Quinta da Boa Vista, porque não tem outro lugar, em egiptologia e depois uma dissertação em egiptologia. Sim, você pode trabalhar com arqueologia, mas você não tem esse campo de trabalho no Brasil. E aí eu tive que parar a minha vida acadêmica durante uns anos por uma questão de saúde, um tratamento que eu precisei fazer. E, assim, isso me prendeu, eu não tive como ir no Rio para fazer arqueologia. Mas no Brasil você não tem esse campo de trabalho. Você tem que se mudar daqui. Você vai morar na França, vai morar na Inglaterra, um colega nosso que já está na Inglaterra, faz doutorado, com certeza ele com a exumação dos corpos das múmias bem mais rápido do que nós que estamos aqui no Brasil, porque não temos essa formação específica aqui. A arqueologia, como eu te expliquei, só tem no Rio, e você vai estudar mais arqueologia do Brasil do que propriamente egiptologia. E para trabalhar com exumação, você tem que se mudar. Visto para morar lá, e não é fácil conseguir um visto, porque eu já procurei saber. É difícil. Tá? Para trabalhar com isso, é difícil conseguir um visto. Em relação à pesquisa, qual é o tipo de pesquisa que você faz, já que você é historiadora e pesquisadora? Em relação à egiptologia, é rituais e práticas funerárias, rituais mortuários e práticas fúnebres no Egito. Isso é o que eu gosto de estudar. Egiptologia, o que me interessa são os rituais, as práticas de mumificação, rituais, a vida após a morte, o imaginário cultural e social acerca da vida após a morte no pensamento do antigo egípcio. Da onde que veio essa paixão por esse estudo? Olha, isso é como eu te expliquei. Eu sempre gostei, desde pequeno, do Egito Antigo. A questão da morte me atrair, como te explicar, porque é algo para mim. Não sei, é algo que eu não... Sempre, o que eu gosto é isso. Eu gosto dessa parte sobre a vida após a morte, os rituais que eles utilizam das pirâmides, como eram feitos sarcófagos, para que sarcófago, a questão de embalsamar um corpo e fazer com que ele durasse 3.000 anos, 4.000 anos, mágica, né? É uma coisa impensada para a gente no Ocidente, uma coisa assim, não existe. Até a arqueóloga, né, a Valdirene, dela, inclusive assisti a palestra dela no Museu Imperial, quando ela foi falar sobre a exumação dos corpos, ela, se eu não me engano, ela chegou a comentar do primeiro e da dona Leopoldina, até da dona Amélia, tinham passado por um processo também de mumificação, porque eles ficaram,
foram conservados, foram muito bem conservados. Essa questão eu acho fascinante, você trabalhar a vida após a morte, a mumificação, uma prática de mumificação, como eles respeitam disso, para onde ia a alma, para que ele ter que ficar mumificado, qual era a função dele precisar ser mumificado, para aquele mesmo corpo, tinha que ter essa preservação para quê? Então, isso é a parte da egiptologia que mais, né, tudo é interessante, mas vai para a vida acadêmica, você tem que escolher uma coisa e investir naquilo, é porque é muita coisa, não dá conta de tudo ao mesmo tempo. E as práticas funerárias, né, embalsamar, todas essas questões de mumificação. Mas começou o seu estudo de história, começou com base na cultura egípcia ou começou mesmo história do Brasil? Como é que essa ligação sua com essas duas formas de ver a história? Então, eu passei ali trocar minha faculdade na época de marketing para história para poder estudar egiptologia. Que aí tem o seguinte, aqui na cidade, eu fui trabalhar no turismo. E um estágio na Casa de Santos Dumont. E aí eu já comecei a ter contato com a história de Petrópolis. Antes não, eu não tinha tido nenhum contato com a história de Petrópolis. Via na televisão, realmente eu ia em algum ponto turístico, não interessava muito. Aí, trabalhando na Casa de Santos Dumont, depois trabalhei na Catedral São Pedro de Alcântara, fiquei um mês negro, dos presidentes aqui em Petrópolis, e em 2011 fui para o Museu Imperial. Tem as sociais de Petrópolis. Direto, né, turismo, domingo a domingo, não tive muito tempo história do Brasil. Então, egiptologia, turismo, então eu precisava saber história, livros, eu precisava entender para poder falar. Comecei na prática, foi onde eu comecei a gostar e comecei a me interessar. Estava estudando egiptologia de 2008 em diante, que foi onde eu comecei a trabalhar com história, comecei a trabalhar como recepcionista aqui nos pontos turísticos da cidade. Em relação ao canal que a senhorita fez no YouTube, qual é a ideia do canal para trabalhar com a monarquia, a história da monarquia, campanha, ou para também fazer essa parte da cultura egípcia? Como é que é isso? Olha, quando eu comecei o canal, a princípio, eu fiz ao mesmo tempo o canal, blog, fiz os grupos de estudo no Facebook. Por questões acadêmicas, não pude me dedicar. A ideia principal era só trabalhar com arqueologia egípcia e egiptologia. No decorrer do tempo, esse ano que eu comecei a ter disponibilidade, por que não também da família imperial? A colocar questões sobre a família imperial, Dom Pedro II no Egito, e está tudo interligado, né? Eu acho que está tudo interligado. Então, eu tive a ideia de não fazer só do meu canal o foco na egiptologia. Também trabalhar com a área do Brasil. Então, primeiro e segundo reinado, que é o que eu gosto mais, da família imperial, isso é o que eu gosto mais, é o que eu estudei muito, e eu acho que com campanha política, mas eu procuro divulgar o conhecimento para que as pessoas possam ter acesso e até mesmo possam entender arqueologia
sobre egiptologia, história do Brasil, história de Petrópolis, primeiro reinado, segundo reinado. Eu tenho o meu interesse dar esse conhecimento cada vez mais. Não político, como eu te expliquei, eu dentro de sala de aula não concordo, eu acho que da porta para fora da sala de aula o professor uma campanha, ele vai para uma passeata, ele pode falar e ele pode argumentar, mas dentro de sala não concordo dele ser um militante político, não estou engajado em nenhum grupo assim, ou coisas do tipo. Historiadora, eu penso primeiro do conhecimento. Muitas pessoas não têm como escolher o que elas gostam ou não, o que elas querem ou não, porque elas não conhecem. Então, quanto mais esse conhecimento, melhor. As pessoas que assistirem o canal, elas não tiverem não lutarem ativamente pela causa da monarquia, tudo bem, ninguém aqui está dizendo que elas, para poder assistir o canal, têm que ser ativistas políticas, mas eu penso que, acima de tudo, elas precisam conhecer. Esse conhecimento, você tem que propagar a informação. E é aquilo, pensam como eu em relação à monarquia, puxa, que bom, maravilhoso isso, né? Mas eu não aqui também dizer o que as pessoas têm que fazer ou não. As pessoas são livres para escolher, né? A questão do conhecimento, para mim, como historiadora, está acima de tudo. E você precisa saber a verdade histórica. Você escolher. O nosso papel é divulgar essa verdade histórica. Sem dúvida. Não conhecem. Sem dúvida. Então, assim, efetivamente, a senhoria tentou fazendo campanha faz pouco tempo. Há quanto tempo realmente se engajou em tentar esclarecer as pessoas que a monarquia é um caminho racional para que o povo, para que o país melhore? Como eu te expliquei, do segundo semestre desse ano para cá, eu tive mais tempo de me dedicar à história do Brasil, né, primeiro e segundo reinado, e a questão política, a questão da monarquia constitucional parlamentarista. Então, de 6 meses para cá, eu comecei a investir mais no canal e nos vídeos para poder divulgar o conhecimento, entender o que é um regime monárquico, o que é um regime de governo, o que é um sistema, né? Se é democracia, se é... Então, as pessoas precisam entender. Então, 6 meses para cá, eu tive essa ideia e é interessante eu como historiadora, no sentido esclarecer também para as pessoas que a monarquia traz, né? E explicar o que tá bom, o que tá ruim. Eu acho que é papel do historiador colocar como as coisas acontecem, como as coisas, a história, você tem que passar, você tem que transmitir a história através do canal. E de 6 meses para cá, eu quis falar mais de monarquia. Concordo. Se as pessoas que concordam de assistir, agora, explicando, os vídeos, depois parar para poder assistir, os vídeos que eu tenho feito, eles acontecem no sentido de esclarecer uma monarquia e quais os benefícios ela poderia trazer para o Brasil. Porque algumas pessoas desconhecem, ficam porque elas desconhecem. Vamos utilizar o canal para uma coisa útil, né? Vamos divulgar o conhecimento, vamos esclarecer a perspectiva da coisa, porque as pessoas enxergam a parte negativa.
plebiscito de 1993, se eu não me engano, me corrija se eu estiver errada, ele foi adiante, mas eu acredito porque a população ela tem medo e ela desconhece como é o funcionamento. Vamos, então, usar o canal, essa informação. Por que não trabalhar com história do Brasil? Esclarecer para as pessoas. Inclusive, por ser historiadora e pesquisadora, tem uma credibilidade muito grande quando as pessoas vão buscar informação, né? É diferente de... Eu, particularmente, sou um militante, né? Não sou especialista em história, mas eu tenho certeza que, partindo de uma historiadora, as pessoas acabam levando mais a sério. O que a senhora pensa disso? Eu vejo por isso também. Quando você coloca de uma forma mais acadêmica, quando você coloca de uma forma científica, você começa a produzir, né, os vídeos baseado a sua fala na teoria, biografia, porque não é a Amanda que está falando. O quem está falando também são os historiadores. Eles já colocaram a sua visão através da historiografia. Como pesquisador, eu vou pesquisar e passar essa informação para você. Então, credibilidade, sim. E até mesmo porque no meu posicionamento, como eu te expliquei, eu não sou... Eu não estou por aí agindo de uma forma radical, ou eu não vou fazer militância dentro de sala de aula. Eu trabalhei dentro do Palácio com História do Brasil, essa documentação, as fontes. Então, eu tenho aqui em casa fonte, e dessa fonte eu vou basear a minha argumentação. Simplesmente fazendo um vídeo, ou fazer. Eu acho bonitinho, e Dom Pedro II era tão bonitinho, e por isso eu vou me dedicar à monarquia. Não. É lógico que eu vou pesquisar para passar para as pessoas uma coisa científica, uma coisa de uma forma mais acadêmica. Eu vou passar, eu vou transferir a informação, vou transferir baseado em documentação. Acho que os livros de história pecam sem a informação, ele não traz para você uma fonte. Não é uma fonte, um livro de história de ensino médio. Uma dissertação de mestrado baseado num livro de história ensino fundamental 2. Eu tenho que basear minha argumentação dentro de fonte histórica de pesquisa. E isso você só consegue estudando, né? Você só consegue se dedicando. Tem o arquivo do Museu Imperial também, que ele tem muita documentação. A pessoa que tiver interesse pode marcar uma visita à biblioteca do museu. Aqui não é simplesmente que as pessoas levantem uma bandeira causa que elas não conhecem. Vai pesquisar, para de assistir um pouquinho de televisão, vai pesquisar, de repente sair para balada e vai pesquisar de uma forma séria o que é uma monarquia parlamentarista, o que é o regime republicano. A internet tem tanto vídeo, tem tanto canal que fala sobre isso. Você não precisa ser monarquista para conhecer, para poder entender. Saber, você tem que ser uma pessoa esclarecida. Você vai poder escolher o que você quer. Esse esclarecimento vem de pesquisa. É meu papel fazer isso. É fazer isso e passar a informação dessa forma para vocês. E eu aconselho que se as pessoas têm esse interesse, até mesmo em mudar o sistema que nós
temos hoje, você não vai conseguir fazer isso se você não sentar e não pesquisar. Se você documento, não pegar fonte, não voltar lá atrás na história para saber como é que foi. Se você não fizer isso, se você for só a massa de que faz o que os outros fazem, que faz o que os outros, com que todo mundo concorda, você não tem a condição de fazer uma pesquisa séria sobre o assunto, olha, o que você tem como? Vai votar em branco, vai anular seu voto, você vai falar. Cara, as pessoas nem sabem o que é isso, conseguem, elas não pesquisam, só falam coisa que não existe. O sistema presidencial que estão falando. Acham que democracia, participar e lá votar. Me diz uma coisa, em relação aos historiadores, você vê ética na prática da história? Porque tem historiador parece que quer distorcer a história, né? Como historiador, eu vejo muito historiador aí falando um monte de bobagem. Como é que a senhora vê em relação ao nível dos historiadores que nós temos no Brasil em relação à verdadeira história? Aí é que tá. Você tem que ser um historiador, buscar a verdade acima de tudo. E subjetivo não pode colocar a sua própria. Acontece que a maioria coloca a sua própria opinião. Não tem como, não consegue ser muito subjetivo. Então as pessoas elas trazem toda uma carga. Muitos já vem a questão pela luta de classes, não vem outro patamar, não tem outra visão além dessa, condicionam a história à luta de classes, tudo é luta de classes, e eles não têm uma outra visão. Tendo a monarquia, porque só essa questão, uma pesquisa, interesse, e aí julgo o primeiro e o segundo imperador, deles que não é o correto, porque também não tem muito interesse, defendem de repente uma coisa, não é verídica. Eles colocam, eu não vejo de muitos parcialidade, cada um vai colocar a sua opinião. Se o historiador ele é a favor, ele jamais vai trazer dentro do livro dele uma informação que seja benéfica para a monarquia. Como eu tenho alguns historiadores, né, a gente tem aqui em casa alguns, eles colocam a história como ela, isso não acontece sempre. A senhora dentro de uma unidade. O que a senhora tem em relação à ideia de Marco Antônio Villa? O que você pensa dele como historiador? Você gosta da visão dele histórica? Saiu cortado. A senhorita gosta da visão de história de Marco Antônio Villa? Esse historiador eu ainda não tive de ler. Me fala um pouquinho sobre ele. Eu não tive a oportunidade de ler isso. Ele é comentarista da TV Cultura, né? E de alguns canais de TV, sempre está na TV, na Jornal da Cultura, né? Ele fala bastante TV, de Dom Pedro, fala Cultura. Bastante, isso, da TV Cultura. O Francisco de Oliveira está perguntando o que a senhorita acha do Brasil Paralelo. Já assistiu algum episódio? Qual a sua opinião sobre o Brasil Paralelo? Olha, aqui em casa nós somos assinantes do Brasil. Quando eu comecei a assistir os vídeos, eu fiquei... Ele coloca a história de uma forma que até quem não gosta de história vai sentar e
vai assistir. Pelo tudo que eu já pude ler, tudo que eu pesquisei, tudo que eu estudei, a história da forma que ela realmente foi. Ali, eu não vejo que eles estão puxando a sardinha para o lado de alguém. Isso acontece, não. Eu vejo que os historiadores todos que fazem as palestras, opinião, né, eles colocam a história como ela realmente foi, também que eu já pude, né, ler, pesquisar sobre algumas, são pessoas cultas, pessoas em fonte, em documento, estão ali falando uma besteira, eles estão ali falando fatos verídicos. Eu não vejo no Brasil Paralelo produção nada como eu vou te dar esse exemplo. Não, eles abordam todos os aspectos sociais. Política, de cultura, de economia, de sociedade, entenda de uma forma muito clara, de uma forma muito consistente, que fazem as palestras. Eles dão conhecimento, trouxeram isso para poder divulgar. Eu acho assim, eu achei brilhante essa